Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu nesse vídeo vou estar lendo para vocês um trecho do livro da Esther Hicks e falando com as minhas palavras o entendimento que eu estou tendo com esse livro. Eu já estou lendo esse livro pela terceira vez e agora que eu estou começando a entender o livro, né? Assim, que eu não tinha observado isso. Então, assim, é um livro maravilhoso, esse livro aqui, ó, Peça e Será Atendido. Então, já estou lendo a terceira vez esse livro aqui. Cada vez que eu leio, eu tenho um aprendizado. E agora eu comecei a ler de novo, estou tendo esse aprendizado e vou falar com as minhas palavras. O que é que a Esther conta aqui? Que eu até me identifico um pouco com ela. Ela conta que ela tinha um casamento lindo, maravilhoso com o marido dela. Ela, tudo que ela fazia, ela compartilhava com o marido dela compartilhava com ela. Tudo que eles faziam era junto. Então, assim, só tem que... Ela conta que tinha algo que ela chateava no marido dela, que aborrecia ela. Quando o marido dela contava uma experiência que ele teve quando ele tinha 20 anos de idade, com um espírito, né? Então, assim, isso incomodava ela tinha um pouco de receio. E pelo que ela conta aqui, ela tinha um receio, assim, igual eu tinha, que é junto um preconceito com um pouquinho de medo, né? Porque será que eu tô fazendo algo errado, comunicando com o espírito? Então, eu, Fernanda, eu tinha esse preconceito e esse medo, mas um medo que foi colocado em mim, porque eu vim de uma igreja evangélica e nas igrejas evangélicas orienta a gente não conversar com o espírito, com quem não está encarnado. Por quê? A gente é orientado a saber que isso aí é demônio. Então, pra gente não conversar. Então, por essa crença, então eu sempre tive esse medo de espírito e também preconceito. E a Esther tinha isso, que ela conta no livro dela. Então, ela conta, ela conta que o marido dela recebeu um convite, né, de uma mulher chamada Sheila, que ela canalizava. Então, aí o marido dela ficou todo empolgado para poder ir nessa canalização, né, dessa mulher, porque ele tinha muitas perguntas, inclusive ela conta que ele tinha uma pergunta que desde os 5 anos de idade que ele tinha, que ele listou para perguntar pro Theo. Então, chegando lá, ela foi, porque ela acompanhava o marido dela em tudo, ela foi com o coração fechado, mas quando ela chegou lá, ela disse que a casa, uma casa modesta, a recepção que ela teve, então ela não foi nada do que ela imaginou que seria. E ela sentou lá e ela disse que o marido dela todo empolgado, né? Ela sentou lá, observou tudo, mas porém calada. Só o marido dela que fez as perguntas. A sessão terminou e aí eles vieram embora. E no caminho, porque lá ela disse que por mais que ela estava com medo, com medo e com um pouco de preconceito, porém ela reconheceu que as palavras que o Theo respondia ao marido dela eram as palavras assim que trazia uma sensação de paz e bem-estar por ser dela. E no caminho de volta para casa, ela conta que ela pegou e falou, o marido tá todo empolgado, contando, né, pelas respostas que teve. Ela falou, eu quero voltar lá amanhã, porque eu tenho uma pergunta específica para fazer. E o marido dela ficou muito feliz, porque a sessão foi curta e não deu tempo para ele perguntar tudo que ele queria perguntar. E aí, em seguida, logo, ele já marcou de novo e no dia seguinte eles foram. E ao chegar lá, o marido dela fez o restante das perguntas que ele tinha para perguntar, que ele todo empolgado, que o mais empolgado da história é o marido dela. E aí ele deu um espaço para ela fazer a pergunta. E aqui eu vou ler o interessante que ela fez a pergunta para vocês. Vou ler aqui que eu observei, né? Na leitura do livro. Então ela conta o quê? Que chegando lá, qual a pergunta dela? Qual é a maneira mais eficaz de alcançar os nossos objetivos? E o Theo respondeu: meditação e afirmações. A ideia da meditação não me atraiu nem um pouco. Minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Então perguntei: o que você quer dizer com meditação? E a resposta foi curta. E o que ouvi me agradou. Então a Esther conta que ela, como ela tava já tinha um certo de preconceito, então quando falou assim, a meditação, ela falou assim, mas o que tem a ver com meditação? Ela não gostou. Como assim meditar? Eu quero uma resposta objetiva, né? Como eu consegui meus objetivos. Então aí o Theo falou, meditação e afirmação. Aí ela, mas como assim, né? Me explica melhor, né? Digamos assim, né? Então a meditação não atraiu ela nem um pouco. Então ela pegou e perguntou, né? O que você quer dizer com meditação? E a resposta foi curta. E o que eu ouvi me agradou. Então dessa vez a resposta foi curta e o que ela ouviu agradou ela. O que é que o Theo orientou ela? Senta-se em um lugar tranquilo, vista roupa confortável
e conecte-se com a sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que o ocupou e volte a conectar-se apenas na respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer junto. Será mais eficaz. Então, o Theo orientou ela sentar num lugar tranquilo, com roupas mais folgadas, tranquila, para não incomodar ela, e conectar apenas com a respiração dela. E aí orientou mais. E faça junto com seu esposo, que vocês dois fazendo vai ser mais eficaz. Os dois fazer junto. Então, assim, aí você poderia fazer junto, que ele fala, né? Aí ela falou, você poderia nos dar uma afirmação para fazer juntos? E aí ela pediu, né? Você poderia dar alguma afirmação para a gente fazer junto? Porque já que você orientou a gente sentar para poder conectar com a nossa respiração e fazer a afirmação, dá uma ideia de alguma afirmação, né? E o Theo deu essa ideia para ela. O que é que o Theo disse para ela? Você vai falar eu, aí você diga seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, seres que buscam esclarecimento. E ao compartilhar, seremos ambos elevados. Então veja, que a Esther, ela foi para esse encontro, né? Sem ter vontade, foi mais por causa do marido dela, porque ela compartilhava tudo com o marido dela, então tudo que eles faziam era junto. E lá ela sentiu, por mais que ela tinha um medo, tinha um preconceito, na verdade ela tinha o desejo de saber como ela conseguiu os objetivos dela, porque ela tinha sonhos. E aí ela resolveu ir lá e fazer a pergunta pro Theo. Ela encorajou, né? Porque as palavras do Theo encheu o coração dela, encheu o ser dela. Por mais que ela tinha medo, por mais que ela tinha preconceito, ela percebeu que ali tinha algo que não condizia com o que ela tinha em mente, com o que ela acreditava. Ela sentiu paz, ela sentiu amor. Então ela sentiu aquele desejo de fazer uma pergunta. Pela paz que ela sentiu através das palavras que o Theo disse pro marido dela. E ela perguntou, como eu posso conseguir meus objetivos? E Theo falou, meditação, afirmação. Então, como ela nunca tinha meditado, e muito menos fazer afirmação, ela achou muito assim vago. Então ela perguntou, mas como assim? E ela não agradou a meditar, né? Eu nunca meditei, agora tem que sentar e meditar. E aí o Theo foi explicar, e aí ela já achou interessante, né? Sentar e ali ela conectar com a respiração dela, coisa que ela nunca tinha feito, e aí fazer a afirmação. E como ela não sabia que é afirmação, ela pediu uma orientação ao Theo. E o Theo disse, faz a afirmação, que você deseja se conectar com seres elevados, né? Ou seja, com a sua centelha divina, com o seu eu superior. E você vai ver que você vai compartilhar ambos. Então é isso, gente, que eu vim trazer para vocês nesse vídeo. O que eu aprendi hoje é meditar, jogando a intenção em buscar conhecimento, em atrair para mim conhecimento através dos seres elevados, que está em alta elevação. E o que é interessante também, a gente, que Esther conta no livro, que o Theo orientou ela. A gente buscar um horário que a gente possa estar meditando todos os dias naquele mesmo horário. Porque você vai marcar um horário com você. Então, se você marca um horário com você todos os dias e está ali sentadas, não interessa o que aconteça, você tem aquele encontro marcado, você vai ter experiência mais rápido com a sua centelha divina, com os seres mais elevados, né? Com o seu mentor. Então, assim, seria interessante. E outra coisa também, você percebe que a Esther fala que aí a ideia agradou ela. Então, o que é que a Esther quer dizer quando ela fala a ideia me agradou, quando o Theo explicou como é que ela ia fazer? Que a gente tem que meditar com alegria, com entusiasmo. Então, a gente tem que, uau, agora eu vou meditar. O que será que eu vou ver hoje? O que será? Qual a experiência que eu vou experimentar hoje? Qual será o que vai acontecer? Então é um novo. Então assim, você tá toda feliz, toda cheia de gás, com toda expectativa de algo novo, algo bom vai acontecer naquela meditação. Você vai conseguir aprender algo, você vai conseguir sair dali mais fortalecida, com mais um aprendizado para a sua vida, para o seu crescimento. Então assim, se você for meditar, ai meu Deus, agora eu tenho que meditar, sentar já ir com esse sentimento, com essa energia, ai, que é porque é difícil, ai, porque agora eu tenho que meditar, tem que parar tudo, ai, não vai funcionar. A Esther deixa bem claro que ela se encheu de entusiasmo. Ela agradou da ideia de sentar com roupas confortáveis e sentar ali para conectar com a sua respiração.
E por ela se agradar e afirmar, a afirmação que o Theo deu para ela, já que ela estava sem ideia e pediu, né, uma afirmação, ela teve a experiência que ela teve. Aí espero que vocês tenham entendido, que vocês façam, porque vocês vão ter experiências que vocês nunca tiveram na vida de vocês. Então é isso, agradeço vocês por me acompanhar até aqui, muito obrigado. Se vocês gostou do conteúdo, compartilhe com um amigo que precisa ouvir. Compartilhe com um amigo, segue no meu canal, dá uma força aí no meu canal, para poder estar trazendo mais vídeos como esse, explicando para vocês, através dos meus entendimentos e através das leituras dos livros que eu faço, como a gente expandir nossa consciência, como a gente nos encontrar, voltar para casa, nos relembrar quem nós somos de fato. Então é isso, muito obrigada.